Oi, Jean. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Natália. Tudo bem? Hoje tem pouca gente, hein? Meu Deus. Ah, agora sim. Ah, é? Provinha tá perfeita, tá linda. Fiz hoje de manhã. Já mandei pro Caio. Isso aí, todo mundo trabalha. E aí, Patrícia, tudo bem? E aí, gente? Todo mundo estudando. Pois é, eu opero milagres, né, gente? Que coisa boa. A prova tá bem interessante, porque duas questões da prova foram mencionadas aqui no Periscope. Então, tratem de fuçar o Periscope. Goiás. E aí, pessoal de Goiás? Como é que vocês estão? Hoje ninguém dorme. Hoje ninguém dorme, é isso aí. Mas, gente, vamos lá, né, pro nosso combinado, né? Eu combinei com vocês de aparecer por aqui. Oi, Bruno, tudo bem, querido? Combinei com vocês de aparecer por aqui para resolver algumas questões demandadas nas orais do MP. Né? Hoje eu estou um pouco triste porque nós tivemos uma baixa, né? Um candidato foi reprovado nessa fase final, né? Nas orais, é muito complicado. Né? Então tá todo mundo muito triste, todo mundo muito chateado com essa situação, né? Ninguém imaginou que um candidato pudesse ser reprovado logo nessa fase. Mas enfim, é a vida que segue, as pessoas guardam aí, né, as expectativas e que foi... Não, é um candidato, Luna, que foi reprovado. O Bruno, eu acho que ele foi reprovado na banca de processo civil e empresarial. Aí ele saiu até chateado, dizendo que não tinha ido bem, mas jamais esperava ser reprovado, né? Ninguém espera isso. O nível da prova tá pesado, sim. As provas têm estado bem pesadas. Não, a nota não é geral, não, gente. É eliminatória. Então vocês têm, né, quatro bancas. Prova oral do Ministério Público, gente, aqui do estado do Rio de Janeiro, tá? Então nós temos 4 bancas e à medida em que a pessoa vá se submetendo às avaliações, eliminatória. Ela vai sendo reprovada ou não. Aí tem a chancela para continuar no concurso. Ai, obrigada, eu não sei, é PC. Obrigada, consegue, com certeza. Só aparecer aqui na PGE. Ah, meu Deus, muito linda nada, gente. Pelo amor de Deus, tô com uma olheira imensa. Tô bem cansada. Oi, Paulo. Você é daqui do Rio, Paulo? Apareça aqui na PGE, Rua do Carmo, número 27, sala 906, tá? Se você quiser um autógrafo no livro. Aí você... PGE, Procuradoria de Pessoal, é a PG4. Bom, as perguntas eu as disponibilizo, tá? Eita ferro. Então as perguntas estão aqui porque nós estamos anotando as questões. Não sou promotora, eu sou procuradora do Estado. Mais faz parte, né? Faz parte. O pessoal aí não me conhece, aí entra no Periscope achando que é festa. Mas é isso aí, Aguinaldo. Vamos estudar, cara. Não, eu não tenho lugar para disponibilizar. Eu só tenho a minha página no Facebook, mas essas perguntas são absolutamente informais, né? Porque são perguntas que estão sendo anotadas pelos candidatos, pelos amigos dos candidatos e por mim, né? Com relação à prova de tributário e também com relação à prova de constitucional, né? Porque
a banca, a banca de constitucional, ela gosta muito mesmo de orçamento público. Eles estão perguntando a beça sobre orçamento. Não há candidato que não tenha sorteado aquele ponto nefasto, pois é, em que não tenha sido instado a falar sobre orçamento. Então, uma coisa incrível, realmente. É uma surpresa para todos nós. Mas é isso, gente. Eu trouxe aqui para vocês mais duas questões de nível básico, né, da prova. Depois a gente aborda, explora as questões mais difíceis, né? Mas apenas de sorte é que vocês possam... demais. O Emerson tá fogo. O pessoal até dá graças a Deus quando não depara com ele na banca. O pessoal da manhã não tem deparado com o Emerson, não. Eu não sei se ele foi à tarde ontem, eu também acho que não, mas amanhã acredito que ele deva ir, né? Então o pessoal tá com muito medo, mas não é só o Emerson não que tá perguntando sobre orçamento. Todos os da banca de constitucional, pelo que eu vi até agora, com certeza. Bom, então todos da banca de constitucional, pelo que eu vi até agora, estão explorando aí essa seara orçamentária, né? A temática do orçamento público. Ah, meu Deus do céu, que coisa. Mas vamos lá. Bom, lembrando, gente, que a banca, ela começa... Ah, que legal, muito obrigada. Faz tempo isso mesmo, foi quando eu cheguei aqui no Rio. Cheguei no Rio porque quando eu passei aqui para a PGE, eu fui para o interior, eu fui para Nova Friburgo, aí eu passei a dar aula aqui nas faculdades, assim que eu cheguei. Bom, que prazer tê-la aqui com a gente. Bom, então as perguntas, elas começam... Ah, meu filho, então tudo bem, eu tô vendo que você está falando sério, mas é porque aqui é um espaço para a gente falar a respeito da matéria, né? Eu peço que você se controle, fico bastante lisonjeada com seus elogios, né? Eu não caibo em mim de tanta felicidade, tá? Mas fica aí na sua, o pessoal quer, o pessoal quer estudar, cara, tá bom? Pois é, sempre tem. Mas daqui a pouquinho, deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Mas vamos lá. Então as questões, elas começam bastante leves, né? A banca não começa perguntando coisa difícil, ela vai perguntando beabá, né? Pede para que o candidato conceitue institutos, aí a medida... Posso praticar assim com você. Vai lá pro WhatsApp. Vamos lá, vamos praticar português. Tá bloqueado. Bom, bloqueado, eu não sei, mas vai lá, posso sim praticar com você, lógico. Inclusive eu já tô lá, ó, digitando lá para ele. O povo é muito estranho mesmo. Mas, enfim, a banca começa, né, perguntando coisas bastante simples, são perguntas eminentemente conceituais. Aí, a depender da postura do candidato, a banca vai descascando. Aí começa. Então, algumas perguntas, né, aqui serão expostas, tomando por base aquilo que os candidatos falaram, tá? Então, a primeira pergunta, muito simples, eu acredito que seja do ponto 1, a pergunta acerca da competência tributária. Aí a Daniela Guzmão, que integra a banca de direito tributário, demandou que o candidato, né, diferenciasse competência tributária de capacidade tributária ativa. Aliás, uma pergunta, né, que eu fiz a um candidato no nosso simulado, né? Então, para diferenciar competência tributária de capacidade tributária ativa. Uma pergunta muito simples. Então, vamos lá.
Tá certo, Aguinaldo. Então fica quietinho aí, que senão eu vou te bloquear, cara. O pessoal quer estudar aqui, tá? Muito obrigada pelas suas considerações. É, tá complicado. Mas vamos lá. Agora sim, começando, eu não respondo, né, ninguém quando eu começo a aula e no finalzinho a gente conversa mais um pouco, tudo bem? Bom, vamos lá. Diferenciando aqui competência tributária de capacidade tributária ativa. Bom, competência tributária, o que é, gente? Competência tributária é o poder, né, de instituir tributos, né? Então, a Constituição da República, ela outorga competência tributária aos entes políticos. Bom, quem são os entes políticos? São aquelas pessoas jurídicas de direito público interno, né? Aquelas pessoas dotadas de poder legislativo. Aqui nós temos a União, estados, DF e municípios. Então, isso é atribuir competência, né? Outorgar competência. Então, a Constituição outorga competência tributária aos entes políticos, de sorte a que os entes possam instituir tributos próprios. E farão isso por intermédio de... Bom, agora já deu, Aguinaldo, já foi, querido. Vai com Deus, tá? Beijo para você. Bom, então a Constituição, ela outorga competência tributária aos entes, de sorte a que eles possam arrecadar recursos próprios, né? Então, isso é muito importante para fins de descentralização do poder político, né? Imaginem vocês, né, se os entes não pudessem arrecadar recursos próprios, como eles iriam cumprir os seus mistérios constitucionais. Então, isso é muito importante, né, para fins de materialização do Pacto Federativo. Lembrando que essa divisão da competência tributária, levada a efeito pela Constituição da República de 88, ela se tornou mais equânime, né? Por que eu digo isso? Porque ao tempo da Constituição anterior, que era a Ordem Constitucional de 67, estados e municípios se situavam num patamar bastante inferior com relação ao patamar ocupado pela União. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos uma federação apenas no papel, uma federação de faz de contas, né? Porque isso está bloqueado. Porque, em verdade, estados e municípios dependiam sobremaneira dos recursos, das benesses a serem conferidas pelo ente político maior, que era a União. Então, eu quero que vocês introjetem essa ideia, no sentido de que, com a promulgação da Constituição da República de 88, a competência tributária, a divisão da competência tributária se tornou mais equânime. Então, a Constituição, ela repartiu isso de forma mais justa, né? Repartiu o bolo tributário de forma mais justa. Então, outorgar competência tributária aos entes, né, significa, né, dotá-los do poder de instituir tributos. Então, competência tributária é o poder de instituir tributos. Eu peço que vocês coloquem aí o artigo 145 da Constituição da República e que combinem o 145 com o artigo 148 e 149. Em adendo, peço que vocês mencionem também, né, para matar a pau, né, o artigo 18. Eu gosto muito de citar o artigo 18, porque sem essa atribuição de competência levada a efeito pela Constituição da República, aquela autonomia que está consubstanciada no artigo 18 é letra morta, né? Porque como o ente vai dispor de autogoverno, autoadministração, sem que conte com a correlata autonomia financeira. Lembrando que a atribuição de competência tributária propicia a autonomia financeira. Então, o artigo 18 da Constituição, ele seria letra morta, não fosse a atribuição de competência levada a efeito pela Constituição da República, tá? Então, atribuir competência quer significar dividir entre os entes o poder de instituir tributos, tá? Então, competência tributária tem a ver com o poder de criar, de instituir tributos, nos moldes tais como preconiza a Constituição da República. Bom,
algumas características aqui da concretização da competência tributária. Nós temos um autor de São Paulo, chamado Roque Antônio Carrasa, que diz o seguinte, ora, a lei ordinária é o veículo que, em abstrato, materializa a competência tributária. Então, a Constituição da República outorga a competência aos entes e os entes vão materializar essa competência por intermédio de leis ordinárias. Lembrando que apenas em 3 casos a Constituição demanda seja o tributo criado, instituído por lei complementar. Quais são os casos? Nós temos aqui, né, os empréstimos compulsórios do artigo 148, nós temos aqui o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, do artigo 153, inciso 7, e nós temos aqui o exercício de competência residual, que está lá no artigo 154, inciso 1. Então, apenas nesses 3 casos, né, e são todos casos subsumidos à competência impositiva da União, é que a competência tributária será materializada por intermédio de lei complementar, né? Nos demais casos, a competência tributária ela é concretizada por intermédio de lei ordinária. Então, a Constituição ela outorga aos entes competência tributária, e os entes vão materializar a competência tributária, em regra, através de lei ordinária. Não faltou contribuição previdenciária residual, não, o Marco. Por quê? Porque eu falei aqui do exercício de competência residual do artigo 1541. Quando eu menciono exercício de competência residual, eu estou mencionando a possibilidade, né, que a União tem de criar ou o imposto residual ou a contribuição social da Seguridade Social residual, tá? Então, eu falei a respeito de 3 casos em relação aos quais, né, a competência tributária tão somente poderia ser materializada por intermédio de lei complementar. Isso. E com relação a esses 3 casos, né, é óbvio que aqui não pode ser utilizada medida provisória que tem força de lei ordinária, tá? A própria Constituição, no seu artigo 62, ela ressalva, né, que matérias que o constituinte originário tenha relegado ao disciplinamento por lei complementar não poderão ser objeto de medida provisória por motivos óbvios, né? A medida provisória tem força de lei ordinária. Então, esses casos em que a Constituição demanda seja o tributo criado por lei complementar, aqui não admite-se medida provisória. Bom, então, fazendo agora um cotejo entre competência tributária e capacidade tributária ativa, né? O que seria capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa, ela reúne as funções de fiscalização, cobrança e arrecadação. Então, competência tributária é o poder de criar, de instituir tributos. Capacidade tributária ativa é o poder de fiscalizar, cobrar e arrecadar. Cobrar, leia-se, ajuizar ação de execução fiscal. Ah, que bom, Anne. Que bom que você está gostando. Para a prova de amanhã. Eu nem sei se tem uma questão sobre isso, não lembro. Mas é bom escutar. Que bom que vocês estão ligados aí, pessoal da FND. Indico, quando eu faço assim, Marco, é que eu indico, tá? É porque eu não queria parar a explicação, já havia lido aí a sua pergunta, ó, pra você, ó, tá? Eduardo Sabag, super recomendado, um amigo aqui da gente, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, diferenciando competência tributária de capacidade tributária ativa. Bom, a capacidade tributária ativa reúne as funções de fiscalização, cobrança e arrecadação. Bom, quando eu digo que determinado ente ostenta capacidade tributária ativa, determinada pessoa jurídica ostenta capacidade tributária ativa, eu estou dizendo que essa pessoa jurídica é sujeito ativo do tributo. Eu estou dizendo que essa pessoa administra o tributo. Então, atenção, ostentar capacidade tributária ativa quer significar, né, sujeição tributária ativa, quer significar que aquela pessoa jurídica que recebera a capacidade tributária ativa é sujeito ativo do tributo. Tá? Então, de novo, repetindo as funções que estão, né, abarcadas
né, pela capacidade tributária ativa. Aqui nós temos fiscalização, cobrança e arrecadação. Bom, uma diferença fundamental entre competência tributária e capacidade tributária ativa é a seguinte: a competência tributária, à luz do que dispõe o artigo 7º do CTN, é indelegável. A capacidade tributária ativa, ela é delegável, tá? Então, uma diferença fundamental existente entre competência tributária e capacidade tributária ativa. A competência tributária é indelegável, a capacidade tributária ativa é delegável. Aí eu peço que vocês, no que concerne à capacidade tributária ativa, peço que vocês coloquem aí o artigo 119 do CTN. Para a competência tributária, o artigo 7º, para a capacidade tributária ativa, o artigo 119 do CTN. Bom, continuando. Bom, eu disse que essas funções, né, que estão abarcadas pela capacidade tributária ativa são funções passíveis de delegação. Agora, aqui eu faço uma pequena ressalva. Com relação às funções de fiscalização e arrecadação, vejam bem, com relação a essas duas funções, só pode haver delegação para pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque tanto a fiscalização quanto a cobrança demandam o exercício do poder de polícia, tá? Então, o exercício das funções, né, de fiscalização e cobrança demanda o exercício do poder de polícia. Sim, temos uma exceção, vou abordar no finalzinho, tá? Bom, então, poder de polícia aqui no Brasil, já decidiu o Supremo, né, não pode ser exercido por PJs de direito privado. Então, essas duas funções, afetas à fiscalização e à cobrança, só podem ser delegadas para PJs, pessoas jurídicas de direito público, porque são funções que demandam o exercício do poder de polícia, tá certo? Agora, e com relação à arrecadação? Com relação à arrecadação, ela é de livre delegação ou de livre delegabilidade, como queiram, tá? Então, repetindo aqui, com relação às funções integrantes da capacidade tributária ativa, da sujeição tributária ativa, o que nós temos, né? As funções de fiscalização e cobrança só são delegáveis para PJs de direito público. A função de arrecadação, essa função é delegável tanto para PJs de direito público quanto para PJs de direito privado. Lembrando que todas essas funções são passíveis de delegação, com a ressalva, né, de que as funções de fiscalização e cobrança só são delegáveis para PJs de direito público. Bom, mais uma observação importante aqui que costuma causar muita confusão. Bom, o tão só fato de uma pessoa jurídica ter recebido exclusivamente a arrecadação nos autoriza a afirmar no sentido de que aquela pessoa que se incumbe da arrecadação é sujeito ativo? Obviamente que não, tá? Então, a tão só delegação da arrecadação não nos diz coisa alguma, tá? A arrecadação sozinha não nos diz coisa alguma, de sorte a que a pessoa jurídica possa ser tomada como sujeito ativo do tributo, possa ostentar capacidade tributária ativa, se faz necessário que essa pessoa tenha recebido a fiscalização e a cobrança. A arrecadação sozinha não nos diz coisa alguma. Basta pensarmos na situação dos bancos, né, que participam dos procedimentos licitatórios, né? O banco que vence o procedimento licitatório no âmbito do ente político respectivo, ele ficará incumbido da arrecadação, né? E os bancos são PJs de direito privado por excelência. O fato de o banco se incumbir da arrecadação não quer significar que o banco ostente capacidade tributária ativa, não quer significar que o banco esteja a administrar o tributo, não quer significar que o banco seja sujeito ativo, tá? Então, o que determina a capacidade tributária ativa? As funções de fiscalização e cobrança. E essas funções só são delegáveis para PJs de direito público à luz do que preconiza o artigo 119 do CTN. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma exceção? Temos uma exceção. Eu peço que vocês coloquem aí o artigo 240 da Constituição da República. Mas eu estou falando do quê, né? De que exceção?
Eu estou falando a respeito da possibilidade de uma PJ de direito privado fiscalizar e cobrar. Eu estou falando a respeito da possibilidade de uma PJ de direito privado ser concebida como sujeito ativo. Então, há essa possibilidade? Há, com relação às contribuições sindicais, que é o que o pessoal chama aí de imposto sindical na mídia, né? Imposto sindical não existe. Nós temos aqui contribuições sindicais, que são contribuições corporativas, né? Aquelas contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Então, com relação às contribuições sindicais, nós podemos, né, imaginar, vislumbrar, né, uma pessoa jurídica de direito privado sendo sujeito ativo de tributo, fiscalizando e cobrando. Essa exceção também funciona para algumas das pessoas do sistema S, tá? Mas é a nossa única exceção, porque em regra, a capacidade tributária ativa só pode ser exercida por PJ de direito público, porque o exercício das funções de fiscalização e cobrança demanda o exercício do poder de polícia. E aqui no Brasil, o poder de polícia só pode ser exercido por PJ de direito público, de acordo com robusta jurisprudência do Supremo, do STF. Bom, gente, fizemos aqui, né, a distinção entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Competência tributária é indelegável e é o poder de criar, de instituir tributos, de legislar sobre tributos. Capacidade tributária ativa é delegável, né, e reúne as funções de fiscalização, cobrança e arrecadação. Todas elas delegáveis, repiso. No entanto, as funções de fiscalização e cobrança só são delegáveis para PJs de direito público. A função de arrecadação é de livre delegação. Pode ser delegada tanto para PJs de direito público quanto para PJs de direito privado. Sujeito ativo para fiscal, onde você leu isso, né? Aqui é muito complicado, gente. Eu recebo muitas perguntas sobre nomenclatura, né? Porque no Brasil nós chamamos as contribuições para fiscais, né? Nós chamamos as contribuições, perdão, do 149 de contribuições para fiscais. E aqui no Brasil, a exemplo do que, salvo engano, ocorreu com a Constituição italiana, né? A parafiscalidade há muito já migrou para fiscalidade. Tanto é que essas contribuições chamadas de contribuições para fiscais, essas contribuições previstas no 149 e 149A, né, são tidas pelo Supremo como tributos. Então, nós não temos aqui um conceito de parafiscalidade, né, à luz do direito comparado, né? A parafiscalidade aqui é um pouco canhestra, tá? Mas com relação às contribuições parafiscais, é que nós conseguimos enxergar essa dicotomia. Que dicotomia? Competência tributária nas mãos, né, da União e a capacidade tributária ativa nas mãos de uma autarquia federal, que era o INSS, né? Então, vejam, com relação à contribuição previdenciária, com relação àquela contribuição do risco de acidentes de trabalho, que é a contribuição RAT, o que nós tínhamos antes de 2007, antes da criação da Super-Receita, antes da unificação, né, das secretarias da Receita Previdenciária e Receita Federal. O que nós tínhamos? A competência tributária da União, né, exercida pelo ente político União, e a capacidade tributária ativa era do INSS. Né? O INSS é que era responsável por fiscalizar e cobrar as contribuições previdenciárias, tanto do empregado quanto do empregador, como também responsável por fiscalizar e cobrar as contribuições RAT, né? A contribuição RAT. Bom, depois de 2007, o que aconteceu? Né? A fusão entre as secretarias da Receita Previdenciária e Receita Federal, formando o que se hoje denomina Receita Federal do Brasil, a Super-Receita, de modo que a União atualmente é sujeito ativo da maioria das contribuições do 149, né? Isso já é esquisito, porque à luz do direito comparado, as contribuições ditas parafiscais, elas são fiscalizadas e cobradas por um ente distinto, né? Há uma descentralização aqui.
mas no Brasil esse requisito foi desprestigiado pelo Supremo, de sorte que a União ela é sujeito ativo da maioria das contribuições. Tá, gente? Então, a União reúne, né, a competência tributária e a capacidade tributária ativa. Aliás, é algo em relação ao qual eu queria comentar, né? O que nós temos aqui, normalmente, né, o ente que recebera da Constituição a competência para criar o tributo, ele detém capacidade tributária ativa também. Mas o que o ente pode fazer por intermédio de lei? Ele pode delegar a capacidade tributária ativa a uma pessoa jurídica de direito público. Se ele não o fizer, aí, né, estarão reunidas na mesma figura, na figura daquele ente político, a competência tributária de um lado e a capacidade tributária ativa de outro. Normalmente é isso que nós temos, né? Nós não temos essa dicotomia, né? A não ser que o ente, né, se movimente nesse sentido. A não ser que o ente, né, proceda à delegação. Agora, vamos imaginar, se uma lei instituidora qualquer nada diga a esse respeito, nada mencione a respeito da sujeição tributária ativa, nós podemos pressupor, né, que aquela pessoa que está criando o tributo também é sujeito ativo daquele tributo. Então, se a lei instituidora nada mencionar a respeito disso, nós iremos pressupor que o ente que está a criar o tributo também é o seu sujeito ativo. Agora, por que é tão importante nós identificarmos o sujeito ativo? Pelo seguinte, gente, se nós porventura pagarmos um tributo a maior, né, ou se nós pagarmos um tributo indevidamente, né, o tributo não era para ser pago e nós ainda assim pagamos, nós teremos, né, que manejar, nós teremos que lançar mão da ação de repetição de indébito. E percebam, né, a ação de repetição de indébito, ela deve ser dirigida não contra aquele que detém a competência tributária, mas contra o sujeito ativo do tributo, aquele que ostenta as funções de fiscalização e cobrança. Então, eu poderia dizer aqui, né, e peço que vocês anotem, que o legitimado passivo ad causam da repetitória é o sujeito ativo do tributo. Por isso que é importante nós identificarmos o sujeito ativo, porque eventual ação repetitória será dirigida contra o sujeito ativo do tributo. Bom, saindo aqui dessa diferenciação entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Sim, quando você ajuiza uma ação repetitória de indébito, né, se o pedido nela veiculado for julgado procedente, lembrando que não é a ação que é procedente, né? É o pedido que é julgado procedente. Aí você vai receber por intermédio ou de RPV, requisição de pequeno valor, ou por intermédio de precatório, tá? E aqui havendo a possibilidade também de compensação, que é o meio de que se vale o contribuinte atualmente para reaver aqueles valores indevidamente pagos, porque o precatório, né, se a dívida não for concebida como de pequeno valor, demora muito, né? Então vamos lá, agora falando sobre competência residual. Então tivemos aqui a prova do MP, a examinadora, na sequência, lançou mão, né, da competência residual. Falou, vamos falar de competência residual. Bom, competência residual, gente, eu não posso falar de forma solta, né? Competência residual é isso, aquilo, aquilo outro. Não. Nós devemos explicitar que a Constituição da República repartiu, né, as competências tributárias em 4, né? Nós temos... Não. Nós temos competência exclusiva, temos competência comum, temos competência residual e temos competência extraordinária. Lembrando que a competência residual pertence à União. Bom, só a União pode exercer competência residual. E como expusemos hoje aqui, a União exercerá competência residual através de lei complementar. Bom, exercendo competência residual, a União está legitimada a criar o quê? Né? A União exercendo competência residual, aí eu peço que vocês coloquem aí o artigo
154, inciso 1 da Constituição da República, né? A União exercendo competência residual, uma alergia, ela pode criar ou o imposto residual ou a contribuição social da Seguridade Social residual. Então, no exercício de competência residual, repito, a União ela pode ou criar um imposto residual ou uma contribuição social da Seguridade Social residual e deverá fazê-lo por intermédio de lei complementar. Bom, quando eu peço para que vocês mencionem o artigo 154, inciso 1, é pelo seguinte, o inciso 1 do 154 da Constituição, ele arrola, né, os requisitos necessários ao exercício da competência residual. Então, vamos lá, né? Que requisitos deverão ser preenchidos de modo a que a União exerça a competência residual? Bom, primeira coisa, já falamos aqui, já expusemos aqui, a União tem que criar ou o imposto residual ou a contribuição residual por intermédio de lei complementar. Bom, o tributo residual, segundo requisito, não pode ser cumulativo, ele não pode incidir em cascata. Então, o segundo requisito, além, né, da lei complementar, o segundo requisito é a não cumulatividade. Então, o tributo residual, ou o imposto, ou a contribuição social da Seguridade Social, eles devem ser criados por lei complementar e não podem ser cumulativos. E o terceiro requisito muito importante aqui, gente. Bom, terceiro requisito, no que se refere ao imposto residual, ele não pode ter fato gerador próprio dos já discriminados no artigo 153 da Constituição da República. E no que se refere à contribuição social da Seguridade Social residual, ela não pode ostentar base de cálculo própria das já discriminadas no artigo 195. Tá? Por isso que nós chamamos de competência residual. O que é resíduo? É o que não está na lista do 153, é o que não está na lista do 195 da Constituição. Tá? Para os impostos, lista do 153. Para as contribuições sociais da Seguridade Social, lista do 195. Eu peço até que vocês combinem, por favor, o artigo 154, inciso 1, com o artigo 195, parágrafo 4º, que fala, né, a respeito da contribuição social da Seguridade Social residual. Tá? Então, o Supremo já deixou isso claro, que no que concerne às contribuições sociais da Seguridade Social residuais, elas não podem ter bases de cálculo próprias das já discriminadas no artigo 195. Né? Então, para a contribuição social, não olhamos para o artigo 153, para a contribuição social residual. Bom, de imposto, não. Eu acabei de falar aqui. Com relação ao imposto residual, ele não pode ter fato gerador próprio dos já discriminados no artigo 153. Com relação à contribuição social da Seguridade Social residual, ela não pode ter base de cálculo própria das já discriminadas no artigo 195, certo? Então, vamos lá. Para o exercício de competência residual. Para o exercício de competência residual, temos que respeitar os requisitos consubstanciados no artigo 154, inciso 1. Quais são? Lei complementar, a não cumulatividade e o fato do tributo residual não poder ter fato gerador próprio dos já discriminados no artigo 153 da Constituição ou base de cálculo própria das já discriminadas no artigo 195 da Constituição. Com relação aos impostos, 153, com relação às contribuições, 195. Então, esses são os requisitos imanentes ao exercício da competência residual, lembrando que só a União pode exercer competência residual, seja para criar o imposto residual, seja para criar a contribuição social da Seguridade Social residual. Bom, entendido isso, gente? Todo mundo comigo? Então, agora eu vou complicar um pouquinho, que foi, né, a última pergunta da examinadora no que pertine à competência residual. Vejam o que a examinadora perguntou. Bom, a União, no exercício de competência residual, ela pode eleger
um fato gerador próprio dos estados ou dos municípios. Noutros termos, eu posso, né, criar, na qualidade de União, eu posso criar um imposto residual cujo fato gerador seja a propriedade imobiliária urbana. Eu posso fazer isso, eu posso bitributar, eu posso invadir competência, exercendo competência residual, né, em sendo União. Bom, a candidata errou, né, a candidata falou que sim, então perdeu ponto, né, infelizmente. Então aqui não pode bitributar. Essa é uma pergunta pegadinha, por quê? Porque nos requisitos plasmados no artigo 154, inciso 1, tá lá, né, apenas o artigo 153. Não pode o imposto residual ostentar fato gerador próprio dos já listados no artigo 153. Aí, né, a examinadora, aproveitando o ensejo, perguntou, mas a União pode mesmo. Mas a União pode criar um imposto residual cujo fato gerador seja uma materialidade subsumida à competência impositiva dos estados? Não, não pode. Por quê? Porque, do contrário, a União estaria bitributando, invadindo competência. E a única hipótese em que a Constituição chancela a bitributação é a hipótese referente ao exercício de competência extraordinária, por intermédio da qual a União vai criar o Imposto Extraordinário de Guerra, o IEG. Aliás, essa competência jamais fora exercida aqui no Brasil, tá? Mas saibam vocês que, à luz do artigo 154, agora inciso 2, a União pode criar o Imposto Extraordinário de Guerra, o IEG. E, ao criar o IEG, a União pode incorrer em bitributação. A União pode bitributar. Então, o fato gerador do IEG pode ser, por exemplo, a propriedade de veículos automotores, que é o fato gerador do IPVA, imposto subsumido à competência impositiva dos estados. Obrigada, aluna, muito obrigada. Tá? Então, essa é uma pegadinha, gente. E a examinadora, ela pegou pesado, né? Porque eles vão perguntando rindo, né? Com uma cara bastante aprazível. E o candidato acha que está acertando. Aí o candidato vai, pode, não pode, tá? Então, o fato de a União poder criar o imposto residual, boa noite, gente. Essa não é uma autorização para que a União invada a competência, para que a União bitribute. A única ocasião em que a Constituição fazem mesmo. A única ocasião em que a Constituição permite a bitributação é no caso do Imposto Extraordinário de Guerra. Bom, gente, é isso. Eu acabei aqui de dirimir as dúvidas de hoje, né? Poderia, noutra oportunidade, né? Agora eu tô cansada, eu tenho que ir embora, a gente tá tarde já, são 9h10. Ai, que bom, que bom. Tá vendo? O meu pessoal, o pessoal da FND. Peraí, volta essa pergunta aí. Vanessa Santoro, é isso o seu nome? É esse o seu nome, perdão? Vamos lá, repete a pergunta, Vanessa. Uma pergunta boa também. Obrigada, gente, obrigada. Vanessa, repete a pergunta. Tá com dificuldade. Obrigada, gente. Bom, se no empréstimo... Isso. Vamos lá. Olha a pergunta da Vanessa aí, gente. Empréstimo compulsório pode bitributação, né? Então, a União pode, criando um empréstimo compulsório, bitributar. Vejam vocês. O empréstimo compulsório, ele pode ser criado em 3 circunstâncias, né? Na eventualidade de estarmos diante de uma calamidade pública, guerra externa ou iminência de guerra externa, e também na eventualidade de a União ter que custear o investimento nacional que seja de caráter relevante e urgente. Então, essas são as 3 circunstâncias que ensejam a criação de empréstimo compulsório. Vejam vocês que numa ocasião, né, uma decisão muito antiga, que consta nos livros de doutrina,
Exatamente. Numa ocasião, o Supremo, ele disse que sim, né, que a União, criando empréstimo compulsório, poderia bitributar. Bom, a doutrina, ela caiu em cima dessa decisão, né, uma decisão evidentemente teratológica, porque aqui o Supremo estaria chancelando por via oblíqua, por via transversa, aquilo que a Constituição terminantemente proíbe, que é a bitributação. Isso aqui resvala em cláusula pétrea, né, resvala no Pacto Federativo. Então, como a doutrina, né, interpreta essa decisão do Supremo? A única ocasião em que a União poderá bitributar, né, é a única ocasião em que a União poderá bitributar, criando empréstimo compulsório, é na ocasião do compulsório de guerra, né? Então, só se estivermos diante de um empréstimo compulsório criado, de sorte a que custeemos as despesas oriundas de uma guerra, é que a União estaria legitimada a bitributar. E aqui a explicação é muito singela, muito simples. Ora, se a Constituição da República chancelou a bitributação no caso da criação do IEG, né, que tem como supedâneo a guerra, é óbvio que no caso do empréstimo compulsório de guerra, a União igualmente estaria legitimada a bitributar. Onde existe a mesma razão, deve existir a mesma disposição, tá certo? Então, a doutrina não concorda com essa decisão antiquíssima do Supremo, no sentido de que a União poderia bitributar criando o empréstimo compulsório. Agora, se estivermos diante de um compulsório criado para que se possa custear gastos, despesas oriundas de uma guerra, aí sim teríamos a chancela, né, para que a União pudesse bitributar. Por quê? Porque a única ocasião em que a Constituição da República permite a bitributação é no caso da criação do empréstimo, do imposto extraordinário de guerra. É por isso que a doutrina, ela enxerga a possibilidade também de a União bitributar no caso da criação do empréstimo compulsório de guerra, apenas, né, se o empréstimo compulsório estiver sendo criado para custear gastos oriundos de uma guerra. Agora, pensando aqui, né, gente, na prática, não em tese, né, mas na prática. Bom, se estivéssemos em guerra, isola, e a União tivesse que criar um tributo de sorte a custear os gastos oriundos dessa guerra, certamente a União certamente a União não lançaria mão do empréstimo compulsório. Por quê, gente? Porque com relação ao empréstimo compulsório, a União teria que criar por lei complementar, né? E ainda teria que devolver, né, o dinheiro ao contribuinte depois da data fixada na lei instituidora. Com relação ao IEG, não. Por quê? Porque a União criaria o IEG por intermédio de lei ordinária e não teria que devolver ao contribuinte coisa alguma. Tá, gente? Bom, é isso. Dirimi a nossa última dúvida. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ai, que bom, Marco. Você lê muitas vezes o mesmo livro de tributário? Não leio não. Obviamente que não, gente. É que eu dou muita aula, é óbvio que os conceitos já estão guardados, né? Já estão impressos no meu cérebro. Não leio muitas vezes o mesmo livro, não. Aliás, eu sempre leio livros diferentes, de modo a estar passando aqui para vocês as novidades, tá? Pois é, a gente tem que ter memória boa, né? Quem dá aula não pode ter memória ruim. A gente memoriza artigo, é uma loucura. A gente já dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, sonha com aula. Sim, você. A prova tá bem legal, gente. Tá bem justa também. Quem assistiu a aula, tá? Não tem que se preocupar. Silvana, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda, né? Bom, gente, é isso. Um beijo para vocês. Ah, você quer que eu faça sua monografia aqui? Obrigada, Luna. Obrigada, Luna. Inteligência é generosidade de vocês, tá?
Oi, amigo. Vou descansar. Tá chovendo? Aqui não tá chovendo ainda não. Ainda vou passar na rua para pedir comida, para pegar comida, levar para casa. Que bom, Tereza, que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz, tá? Eu espero que realmente a aula tenha sido proveitosa para vocês. Sempre reservando um tempinho aqui no final do meu dia para conversar com vocês, né? Quando isso for possível, até quando isso for possível, eu farei, tá? Obrigada aí pela atenção. Não, sim, eu fiz uma brincadeira, Marco, tá? Eu fiz uma brincadeira, querido. Não liga pra mim, não. Se eu posso disponibilizar a prova para os não alunos, posso sim, com certeza, mas depois que eles fizerem a prova, tá? A prova vai ser aplicada amanhã, musa! A prova será aplicada amanhã cedo, amanhã de manhã, e assim que eles fizerem a provinha, eu resolvo as questões aqui com vocês. São 4 questões, tá? Eu as disponibilizo sim, tá bom? É isso, gente. Vou dar uma olhada sim, vou dar, Marco. Obrigada, tá? A provinha. Porque é pequena, aluna. A prova é muito pequena, é miúda. São 4 questões. Por isso que a provinha. Bom, gente, é isso. Muito obrigada aí pela atenção de vocês, tá? Mais uma vez, obrigada pelos elogios. E é isso. Tenho que ir embora. Tô cansada hoje, tô morta mesmo. Tá? Boa noite. Beijo. Beijo aí no... Beijo no coração de vocês. Eu não sei por quanto tempo a gente ficou falando aqui. Tá? Obrigada, aluna. Muito obrigada. Obrigada, Tereza. Anne. Obrigada. Um beijo. Beijo, Patrícia. Odete. Pois é. Ah, obrigada, aluna. Muito obrigada. Estamos ansiosas por aqui. Com certeza. Uma loucura. Né? A cada dia um desafio novo, né? Bom, o Treco, a gente está em casa, ele atrapalha muito, então eu resolvo conversar com vocês aqui, na Procuradoria mesmo, tá? É isso, gente. Odete também, um beijo. Verônica, um beijo. E até amanhã. Não sei se amanhã eu vou aparecer, mas se tudo der certo, até amanhã, tá bom? Então, cada dia uma questão que foi abordada na prova oral do MP. Livro de financeiro, eu gosto muito do livro do Kiyoshi Arada, que é de São Paulo, tá? Esse eu gosto demais. Ah, que pena, Ana, que pena. Pois é, eu espero, Luna, que esteja dando certo mesmo. Até agora deu tudo certo. Mas amanhã é uma prova difícil, né? Uma prova de penal e nós não somos muito boas em penal, não. Mas torçam, torçam. É isso, gente. Um beijo enorme pra vocês, tá? Uma boa noite. Penal, processo penal e eleitoral. Assiste lá na reprise, por favor, gente. Ó, largando o dedo na tela, eu quero coração, quero 1 milhão de curtidas. Fazer como os professores fazem, pedindo curtida. Nunca peço, né? Então não custa nada. Muitos corações subindo. É isso, gente. Beijo enorme, tá? Uma boa noite pra todos vocês. Beijo enorme. Valeu.